Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamento abusivo, 6 alertas para você saber se você está em um. Porque um relacionamento abusivo, ele não começa com tapa na cara, com ameaça de morte, com violência. Essa violência, inclusive, ela pode jamais se manifestar de uma forma física. Infelizmente, isso não significa que a dor e a destruição sejam menos reais. Porque um relacionamento abusivo, ele não precisa ser sinônimo de feminicídio para ter ou não a nossa atenção. Ou pelo menos, nós deveríamos acordar para esse fato e encontrar o verdadeiro sentido de sororidade, olhando mais a vida, sem esperar que tragédias escancarem o que a gente costuma minimizar. Então é importante saber que um relacionamento abusivo, ele pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer um. Então as pessoas lindas, divertidas, as pessoas de bem com a vida, pessoas instruídas, saudáveis, as mulheres fortes e bem resolvidas, isso você pode encontrar todos esses atributos em uma pessoa que venha a ser uma vítima de uma relação abusiva. Então, vamos começar com esse ponto, porque a quebra do estereótipo é o que parte o princípio, é o que deve ser o princípio dessa nossa conversa hoje. Porque a gente precisa dissociar a violência doméstica de cenários e ações quase pejorativas. Então, toda vez que a gente pensa que só um soco denuncia e que a agressão é vivenciada por pessoas ignorantes, pessoas vulneráveis, ingênuas, submissas, então nós vamos experimentar mais o lugar do agressor do que o lugar da vítima. Porque você pode ter vivido ou estar vivendo um relacionamento abusivo, mas nunca olhou por esse ângulo, nunca pensou. Então talvez veja pessoas próximas vivendo algumas situações assim. Então nesse momento eu gostaria de mostrar para você como que você pode identificar alguns sinais, pois um tapa nem sempre é aquele primeiro a chegar. O primeiro sinal é aquele excesso de amor. Então pode parecer até paradoxal, mas é algo muito comum nos relacionamentos abusivos. O abusador tem um certo padrão de comportamento. E esse padrão é a capacidade de sedução, porque ela aparece em destaque. Então o abusador, ele pode ser perfeitamente um sujeito extremamente romântico, gentil, voraz, aquele sujeito apaixonado. Então ele é capaz de erguer num pedestal, é muito impressionante, né? Ele vai colocar aquela sua escolhida no topo e fica alimentando a autoestima feminina de um modo muito próprio, de um modo muito singular. Então essas manifestações exageradas, provas e provas e provas de amor e aquelas declarações de amor que são lindas, é claro, a gente sabe disso, né? E a gente gosta. Mas é importante saber enxergar quando essas declarações, essas provas de amor, elas são espontâneas e quando elas estão ali para desviar a nossa atenção. Então, cuidado também, porque a gente não pode confundir as migalhas no banquete, né? Então, no início da relação, pode ser muito difícil discernir um rompante romântico de um sinal de alerta. Mas quando isso passa a acontecer num relacionamento consolidado, aí sim a gente precisa pensar a esse respeito, né? Então, quando que a gente deve perceber o excesso como sendo um aviso? Bom, quando os dias antes do momento especial forem narrados como negativos, com episódios de briga, de humilhações, de cobranças e ciúmes. Então, se o romantismo surge para tapar buraco, cuidado. Não é amor quando apenas em um dia da semana ou um mês existe paz. Não é amor, gente. Não é amor
quando a surpresa vem para silenciar o desentendimento. E esse desentendimento ele precisa ser resolvido. Então os presentes, os agrados, os elogios, eles não são demonstrações de amor. As atitudes reais do dia a dia é que elas vão falar por si mais do que as palavras. Então a gente não pode olhar para onde o agressor quer que a gente olhe. Então a gente precisa observar os fatos. Então aquelas promessas não são fáceis quando elas precisam ser cumpridas. Ou seja, você tem que avaliar o seu agora. A qualidade de uma relação não pode estar atrelada aos seus momentos de exceção, mas deve ser uma rotina concreta. Um segundo alerta, ou uma outra característica desse relacionamento abusivo, é a imposição, que pode ser sutil ou não, de mudanças no comportamento. Então a gente não está falando daquelas críticas construtivas que aparecem quando a gente mantém um diálogo franco com o nosso companheiro, com a nossa companheira. É claro que a pessoa que vive com você, é claro que ela pode sugerir novos hábitos, pode instigar a explorar novos gostos, mas isso é um aprendizado, é um crescimento, precisa ser enxergado como uma evolução. Mas em um relacionamento tóxico, essas sugestões de mudança, elas vão ganhar outros tons. Geralmente elas são muito moralistas. Então, de acordo com os critérios de certo, bom, errado, belo, da outra pessoa, claro, né? Então o abusador, ele vai saber mostrar o seu ponto de vista com muita maestria. Ele vai saber insinuar como sua proposta vai beneficiar o caráter e também a aparência da sua vítima. Que tal você emagrecer, você trocar o seu guarda-roupa, você mudar o seu cabelo para você frequentar alguns lugares e se tornar uma pessoa mais bonita, ou então para de emagrecer, você precisa engordar mais, enfim. Ó, o que custa, né, uma pequena adequação quando o que está em jogo é uma história de amor? É isso que a gente pensa, né? Então, como eu disse anteriormente, existem algumas mudanças positivas, aquela que mesmo quando elas aparecem por uma sugestão de fora, é preciso que a gente converse com o nosso senso de identidade. Então, o problema é quando a alteração ela tem o intuito de nos converter ao ideal daquela pessoa, né? E não para melhorar a nossa vida em si. Porque existem mudanças que elas acontecem para potencializar a nossa personalidade. Então a nossa voz cresce, o eu se torna mais seguro e ciente das suas particularidades, e existem as mudanças que vão nos enjaular, que vão nos diminuir e que nos anulam como pessoa e anulam as nossas vontades de expressões próprias, né? Então, diante de uma proposta de mudança, você tem sempre que se perguntar o que essa mudança iria fazer por você, o quanto ela vai refletir os seus valores, as suas buscas, a sua identidade, e que ela não pode caber no ideal do outro. E se você precisa mudar tanto a ponto de se anular, é porque você não é a pessoa que seu parceiro procura. Nem ele é a pessoa que você vai poder chamar de parceiro. Parceiro é outra coisa, gente, outra coisa. Uma terceira dica é o relacionamento abusivo ser uma teia, né? Então, essa metáfora é uma metáfora muito interessante, porque ela traduz muito bem os relacionamentos abusivos. Porque é muito interessante se a gente pensar sobre ela, porque de fato a compreensão dessa teia, ela vai nos aproximar de uma experiência de quem se vê mutilado, né, por laços quase que invisíveis, mas que lhe paralisam, lhe aprisionam, né? Então uma teia se constrói aos poucos, muito discretamente, imperceptível, o máximo que puder. E aí ela se faz mais poderosa. Então uma teia não é uma mandíbula faminta, mas as mulheres, elas aprenderam a identificar lobos, não as teias.
Então as teias, elas não amedrontam, até que elas se tornem visíveis. E aí pode ser um sinal de que a gente já caiu nela e talvez seja até tarde demais e ingesse a nossa ação. Né? Então, porque a gente precisa assumir que essas teias, elas são muito difíceis de serem detectadas. Então, você deve se perdoar também se você cair numa armadilha dessa e lembrar que você é humano. E quando os humanos caem, os humanos também podem se levantar. Mas não pense só em você. Pense em todas as mulheres que você, bem ou mal, conhece e você deve ajudar a enxergar essas teias quando essa oportunidade, claro, for lhe dada, né? Então você não deve calar as suas impressões. Você deve encontrar algumas formas discretas e afetuosas de abordar as suas percepções, eu tenho certeza que você consegue, né? Se souber de algum namoro abusivo ou de uma relação abusiva no casamento, quando a história for de um passado, não julgue. Não pergunte como a pessoa não percebeu antes, como é que pode deixar a situação avançar tanto. Não castigue mais do que já é, né? Você tem que se lembrar da teia. O perigo é quase transparente, muito imperceptível. Um quarto alerta é uma super proteção que pode ser sinal de um relacionamento abusivo. Então essa é uma das linhas da teia. Então aquela super proteção, ela pode parecer um cuidado bonito, um cuidado generoso e no início absolutamente não vai lhe trazer nenhum prejuízo. Vai soar como se fosse um zelo que reflete mais um carinho, uma preocupação do que uma ameaça. Então, o reconhecimento do relacionamento abusivo, ele é muito complicado, justamente porque muitos sinais de alerta, eles se confundem com manifestações de afeto e de longe pode até parecer fácil identificar essa diferença. Mas para quem está ali, né, misturado, tudo junto e misturado, essa distinção, ela não é tão simples. E é com o tempo que a superproteção vai mostrar aquele seu lado mais nefasto, o seu lado perverso. A atitude solícita, ela vai se transformar numa arma de chantagem ou de depreciação. Então, de repente, o préstimo é o que é usado pelo abusador como prova da incapacidade da vítima, a demonstração da sua inépcia em realizar tarefas simples ou saber mesmo se desviar dos perigos, se cuidar, né? Então, a superproteção, ela vai diminuindo a vítima na medida em que aumenta o poder do agressor. Então, como cuidador, ele passa a ser fundamental para cada ação. E aí ele vai esvaziando a autonomia de decisão da sua vítima. Então, quando alguém toma conta das nossas vidas, nós lhe conferimos uma autoridade sobre as nossas escolhas e validação dos nossos resultados. Então é muito importante que a gente consiga manter uma certa independência financeira, não abandonar preferências e amizades por causa do juízo da outra pessoa, do gosto da outra pessoa, porque quem cuida, gente, respeita. E quem ama também admira, né? Então, quando a gente aceita gestos que vão indicar superproteção, a gente tem também que se perguntar o que eles significam perante a nossa liberdade de ser e de pensar. Se eles sufocam a nossa opinião, se eles não podem ser interpretados como carinho, mas sim como um indício de manipulação. E um quinto alerta pode ser uma agressão verbal e uma violência psicológica. Então, o relacionamento abusivo, ele é uma gangorra. Então, em determinado momento, o agressor, ele é gentil, ele é encantador, ele é apaixonado, ele é devoto. Então, essa face positiva é que torna o jogo emocional muito complexo. Por quê? Quando a humilhação parte daquele que tanto ama, ele acaba ganhando áreas de razão. E aí, em contrapartida, nos momentos de elogio, aos poucos, as críticas depreciativas, elas vão ganhando espaço, elas vão ganhando terreno,
como são proferidas por uma pessoa tão íntima, elas abalam mesmo e elas acabam por fragilizar a identidade da pessoa que ouve. Então, é assim que as agressões e a violência moral de um relacionamento abusivo podem surgir em forma de xingamentos. Mas nem sempre elas, óbvio, elas são tão claras, né? Às vezes os comentários são muito sutis ou são ainda mais poderosos porque eles vão minando as defesas e acabam por perturbar a interpretação objetiva. A pessoa fica na dúvida se está realmente interpretando certo. Então você fique alerta se notar que seu parceiro, ele faz pouco caso das suas conquistas, ele vai ridicularizando as suas opiniões, os seus gostos, ele afirma que apenas ele pode lhe amar, ele aceitar do jeito que é, pede que você se afaste dos seus amigos, dos seus familiares, faz com que você se sinta culpada pelas reações agressivas dele, grita, ou então ele vai descontar raiva em objetos, e também alega que teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado ou bêbado, porque você tirou ele acabou com a paciência dele, né? Então ele manifesta ciúmes com muita frequência, por muita bobagem. Ninguém pode te cumprimentar na rua que já quer saber, né? Fica vigiando seus hábitos, suas conversas nas redes sociais, fica controlando a sua vida financeira e aí proíbe que você use alguma roupa ou que ande com determinada pessoa e aí vive pedindo desculpas, dizendo que vai mudar, mas não altera esse padrão de comportamento. Que ele faz você acreditar que você é responsável por ele, você é sua salvadora. Diz que você está louca quando você coloca em xeque ou então você o contraria, né? E ele vai fazendo com que você questione a sua própria sanidade e a sua capacidade de analisar as situações. Então ele consegue impor as suas vontades. Inclusive ele força o sexo. E isso lhe deixa insegura, com medo e constantemente infeliz e óbvio, né, gente, com a sua autoestima lá para baixo e muito ferida. E a sexta e última são as ameaças e as chantagens. Então as ameaças num relacionamento abusivo, elas são parte da violência física ou emocional. Há aquelas insinuações de danos à vítima, pode ser de ordem psicológica, apelando para a culpa, para a vergonha, para o abandono. Então são aquelas chantagens emocionais que são extremamente perigosas e que por fim elas nos paralisam. Mas a ameaça, ela também pode ser física, chegando ao cúmulo de frases como: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é perigosíssimo. Então, quanto mais frágil a identidade da vítima, mais o relacionamento abusivo ele vai conquistando território. Então a violência física, ela pode ser o ápice, a evidência incontestável desse relacionamento abusivo, mas não é a única que machuca e traumatiza a gente. Então quem vive ou já viveu um relacionamento abusivo precisa sim de ajuda. E óbvio que a busca por um psicólogo auxilia muito na identificação, na superação do problema e também é possível que você observe aqueles padrões de repetição e aí você não se envolve mais com aquelas pessoas que vão lhe afetar psicologicamente, né? Então, também você deve procurar a Delegacia da Mulher e todos os órgãos que amparem a violência. Então, você não deve ignorar os sinais. Nenhuma dor é normal. A teia é forte, gente, mas ela não é invencível. E você tem que se lembrar que um relacionamento saudável é aquele que dá luz à sua personalidade, né? O relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, ele vai fazer com que você se afunde em suas sombras. Então você não deve permitir que o medo lhe paralise, que ele seja seu guia. O primeiro passo para vencer essa teia é decidir absolutamente sair dela, né? E não tenha receio de procurar ajuda, porque isso é um ato de coragem. E também de oferecer a sua ajuda para que as pessoas que estejam em relacionamento abusivo possam se sentir fortes para sair deles. Então, gente, por hoje é só. Eu espero ter lhe ajudado com esse tema
E se puder, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Então por hoje é só, muito obrigada, até a próxima, um beijo, tchau!